IPC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, meu amigo, bem-vindo. Bora lá conversar, tabelar e falar de Dolfut e Indifut. O IPCA 15 parece ajudar a contribuir para uma percepção menor de risco inflacionário em relação à curva de juros, em especial na cauda curta, e também ajudar um dólar a cair mais e a própria bolsa subir mais por tabela, uma consequência da outra. O seu destaque, os principais pontos para o Dolfut e Indifut. Bem-vindo, Brunão. Bom dia, Léo. Bom dia para todos vocês aí da rádio, para quem está assistindo a gente aqui no YouTube. Olha, Léo, eu sinceramente acho que é muito mais Lira Futebol Clube do que IPCA, viu? Acho que o Lira fortalecido faz com que esse dólar caia e os juros também fechem, tá? Eu estou com o primeiro gráfico compartilhado com vocês. Eu vou de dólar. Então vou aumentar aqui o gráfico para vocês. Muito bem, pessoal. Apesar do bom humor de abertura, o que é bom, sempre bom, o dólar abriu aqui em 5.318, é o nosso suporte. Tá? Então tem e o VWAP também. Então vai ter um pouco de briga compradora nos primeiros minutos, creio eu, mas com essa notícia de que Lira, essa narrativa do Lira mais forte, na minha opinião, é que fez esse gap, tá? Deve estabilizar durante o dia entre 5.318 e 5.296, pessoal, sem PEC e sem ministro, é um grande guardião ali. Então tem que tomar cuidado. Caso eu esteja errado, a gente consiga romper para baixo, show. A única paradinha aqui no dia seria 5.269. Tá? Então esses são os três principais pontos. Tem o 5.322,5 aqui também, que fazem parte da abertura junto com o VWAP. Esses são os suportes. Para cima, só tenho a parada aqui no 5.378 e o grandioso e sempre 5.399. Bem característico esse movimento do dólar, Léo, enquanto não temos certeza, tá? Ganha-se as narrativas. Lira forte, dólar para baixo, Lula forte, dólar para cima, aquela coisa toda, Haddad na fazenda, Padilha na fazenda, dólar para cima, Henrique Meirelles na fazenda, dólar para baixo, mas ele ficou nesse range, acho que não deve mudar, Léo. Perfeito. Ou seja, a fotografia do dólar assim posta. Nós temos a moeda americana recuando 0,90% agora, R$ 5,322. É a foto de momento. Curva de juros, pessoal. Outros contratos, até pro Brunão comentar o Indifut, outros contratos chegaram aqui nas 4 linhas do gramado. A queda média já se dá em 14 ou 15 pontos base. 14 ou 15 pontos base a menos nos pedidos de prêmio dos contratos de juros futuros. Curva curta, média e longa. Ou seja, em todas as pontas a gente está vendo a curva desidratar. Eu acho que a leitura do Bruno é muito feliz junto à do Coleta de que Lira mais forte ajuda a aliviar parte da pressão que o mercado vinha colocando na precificação mesmo da curva de juros. E você teve um IPCA 15 que veio melhor, ou levemente melhor do que o esperado. A soma das duas coisas, dos dois ingredientes, se traduz nesse tempero aqui. Brunão, pontos do Indifut, reforça pra gente. Vamos lá, Léo. E também é bom frisar que Ups, acabei clicando errado aqui, pessoal. Opa! Opa, chama o VAR! Chama o VAR! Chama o VAR que entrou a tela errada aí, meu amigo. Às 9h06. É o índice. É o índice, mas é a tela errada. Sabe o que é isso? Isso é o dedo gordo. Vai lá, ô Mazzoni. Eu ia falar aqui, pô, ia falar do Xandão, né? Ele tá monitorando a gente. Isso, imagina que Já pensou? Puta, já tem o Alexandre Frota lá na PEC da transição, né? Imagina só. Salvo, teve mais sorte que no juízo. Vai, Mazzoni. Vamos lá, porra, eu ia comentar do Xandão, essa martelada que ele deu no PL também tirou o risco aí de um terceiro turno. Então, acho que também o Lira e Xandão fizeram aí um alívio nas tensões, tanto de juros, dólar e uma perspectiva mais positiva para o índice. Vamos lá, a abertura em gap deixou o suporte aqui no 109,875, tá? Também deixou um suporte aqui em 109,45 e os mesmos do dia de ontem, pessoal. Amanhã vou trazer o gráfico diário para vocês do índice, vocês vão ver aquela lateralização que a gente já projetou aqui das duas últimas PECs. Deve continuar. Então o índice, caso rompa aqui o 250, o 280, 111, 280, 250, pessoal, tem paradas terminais ali já em 111, 850 e principalmente 112, 760, 112, 920, 113, 225. Aqui são as melhores vendas, pessoal. Até quando? Até ter definido PEC, ter definido ministro. Tá? Dificilmente a gente vai conseguir vencer ali. Então o melhor trade, subir de escadinha até lá, é o mais provável. Com China, arrefecimento,
das commodities, não, mas arrefecimento da pressão do dólar, tudo isso traz um boom, ou pelo menos uma estimativa melhor para os emergentes. Então, 103.225, 112.760 e para baixo, caso venha romper, não parece ser o sentimento da abertura, mas se vier romper, pessoal, tem muitos pedágios. Rompeu para baixo, hora de comprar, rompeu para cima, hora de vender, vai continuar assim até a gente ter a definição de PEC e ministro. 9h08, Guilherme Cunha, meu parceiro, bem-vindo ao Expresso da Manhã, sua leitura inicial deste mercado de futuros que mostra uma moeda americana para baixo em R$ 5,322, um Indifut em 110.330 pontos e uma curva de juros que está caindo, aliás, renovando mínima atrás de mínima, uma média agora de 24 pontos base a menos na curva de juros. Desse jeito o Hexa vem, hein? Bom dia. Vai, Brasil! Bora lá, Léo! 4-1 para o Brasil. Estou vendido em dólar. Mais otimista só seria se eu clicasse em compra mercado no WIN, que eu não consegui ainda fazer essa atividade. Mas a abertura muito positiva, abriu em cima de um ponto, né, que é o 5.318. Mantemos essa lateralização cambial entre 5.318 e 5.399. Mas eu vejo que a queda da liquidez hoje vai dar uma aprontada no que diz respeito ao fechamento do dia de hoje e teremos, quiçá, um dólar abaixo do 5.318 no fechamento dessa quinta-feira. O Hexa vem 111.250, principal resistência, ponto bipolar, eterno, desde o ano passado vem aí trazendo pra gente o direcionamento do viés e se pá, vai também estar fechando perto desse ponto, as expectativas mais otimistas para o dia de hoje. Então 111.250 é bolsa para cima, dólar abaixo dos 5.318 é dólar para baixo, kit patriota nesse dia de quinta-feira de baixa liquidez. Mas também coloquei uma situação no aplicativo, Léo, que é legal trazer aí para o nosso ouvinte, que hoje quem for ficar brincando de day trade é basicamente o trader com vontade versus robozinho, né? Versus máquina. Então é muito difícil nas operações de day trade curto hoje ser assertivo, né? Vira quase uma loteria realmente de fato por essa queda de liquidez, mas pode colaborar para que nós tenhamos um fechamento mais agradável do que o esperado. A abertura já demonstra isso. 9h10, Felipe Corleta, a sua leitura inicial nesses logo 10 primeiros minutos do mercado de futuros, pois não? Eu achei positivo, o Dolinha abriu e ele abriu querendo fazer um movimento para cima e depois já devolveu. Então estamos falando aí num dolinha 5,31. O índice, cara, tá no mesmo lugar que estava no pré-primeiro turno. Eu tô com essa resistência marcada aqui, que é o fechamento antes do dia do primeiro turno, né? Então, assim, fora juros, né? Fora o DI, cara, o dolinha e a bolsa sacudiram e não entregaram, né? Na semana, ontem eu mostrei um gráfico aqui, vamos ver se está salvo aqui ainda. Não tá, mas depois eu mostro. Mostrando a diferença do desempenho dos setores, no entanto, desde o primeiro turno, desde antes do primeiro turno das eleições. A bolsa ficou de lado, né? Mas o setor de consumo caiu quase 20% e o setor de materiais de exportadoras subiu quase 20%. Então, assim, mesmo nesses momentos de instabilidade, tem oportunidade para o investidor que sabe ler o cenário. Então, acho que olhando para o que foi falado aqui pelo pessoal que faz recomendação dentro do TC em relação ao cenário eleitoral, acho que foi muito feliz, né? Se falou em Vale como uma boa alternativa no caso da eleição do Lula, e ela se provou ser. Se falou em Long, Junior Oils, Short, Petrobras, que também foi um bom trade no pós-eleições. Então a equipe aí que faz análise também está super de parabéns, e a dinâmica vai continuar essa. Não adianta olhar tanto para índice, olhar tanto para dólar, tudo vai responder ao DI. O DI, ele é o mestre nesse momento, e o DI, se ele não fechar, a gente vai ver esse índice para baixo, a gente vai ver esse dólar para cima, porque a percepção de risco está sendo... O termômetro de risco hoje é o DI, e ele só vai passar quando a gente tiver algum tipo de notícia mais firme em relação ao mercado. Talvez, depois de uma vitória do Brasil, a gente tenha hoje alguma notícia ruim, né? Porque o PT pode soltar uma notícia ruim depois da vitória do Brasil para dar uma acalmada, ou a gente pode ter algum tipo de comunicação pós-jogo também na política, né? Especialmente a partir de ontem, que foi um dia muito agitado. Eu acho que hoje à noite a gente pode ver alguma coisa, porque, enfim, é exíguo, né? E exíguo é sinônimo de apertado, mas também é sinônimo de insuficiente. Então, e aí? É insuficiente ou é só apertado? Corleta, 9h12, faz um grande favor para mim aí no seu computador.
projeta, por favor, para nós o contrato D1F, pode ser o 28 ou o 29, o que tiver mais fácil para você, por uma razão. Número ímpar, sempre número ímpar, Léo. Então, 29. Seguinte, nós temos uma queda de 34 pontos base. 34. Agora, inclusive a queda média chegou a encorpar, porque os números ímpares têm mais liquidez, né? Eles costumam ser mais referenciais. A gente tem aqui uma queda média de 29 pontos base a menos. E essa média vai avançar para 30. Dá uma olhada na porrada ali para baixo, ó. A gente já tá falando desse contrato em 13,42% ao ano. Antes de nós iniciarmos aqui esta edição, este mesmo contrato já estava na casa dos quase 13,75%, quase 13,8%. Quer dizer, uma senhora pancada, Corleto. Faz o L. O L Esse de L lira. aí, né? O L de lira. L de lira coloca, entende o Felipe Corleto aqui. Para muitos, o homem mais forte da política brasileira. 9h13, Bruno Mazzoni. Agora, o gráfico nos leva para os Estados Unidos. Na verdade, hoje com o feriadão por lá, a bola praticamente, né, não, o pré-mercado ele acontece. Você consegue ver o Dow Jones futuro, o S&P futuro, o Nasdaq futuro. Isto é uma verdade. Mas a liquidez é muito menor e o olhar de negociação praticamente inexiste, o que por tabela tira a liquidez dos mercados globais. Ainda assim, o que os últimos gráficos revelam quando a gente foca nos Estados Unidos, hein, Brunão? Vamos lá, Léo. Como hoje não temos muita liquidez, eu vou aproveitar aqui e mostrar os gráficos mais amplos, né? Gráficos mensais, gráficos semanais. E agora vamos ver, sem errar o tab aqui, vou colocar o gráfico do DXY mensal, pessoal, para tentar trazer para vocês o contexto de ciclo. A gente já compartilhou esse gráfico com vocês. Então, em vermelhinho aí, vocês têm os grandes ciclos de alta do dólar perante moedas do G8, do G6, assim. E nós estamos perante o fim. Tá? Do mesmo jeito que eu acho que o DI futuro está muito próximo e já até bateu no fim da sua abertura pré e durante PECs, né, trazendo as duas últimas PECs e compondo essa que nós estamos agora, o DXY também conseguiu atingir aqui no 115.280, no 110.800, um grande ciclo de alta. Se você é aquele cara macro que gosta de fazer trades por ciclo, pois bem, você tem que estar apostando no curtíssimo prazo, queda no dólar ainda, no DXY, lá para os 103, 101, podendo até ir para os 99, então tem ainda um resquício aqui de lua de mel para o S&P, principalmente o S&P. Então, a alocação de recursos me parece ser equity americana no curtíssimo prazo, tá? Vou falar do S&P já já, não muito emergentes na parte de exportação, embora o trade Lula tenha dado certo por causa do spike do dólar, o minério também acordando com China, pode ser especificamente o minério de ferro, mas o petróleo já nem tanto, tá? Mas equity americana vai bem, porque petróleo cai, tira a pressão de inflação, o Fed já veio com uma ata mais tranquilona, a gente não tem o mercado mais pegando no pé do Powell, e o dólar tem mais um chãozinho para cair. Então, curtíssimo prazo, Léo, DXY tem tudo aqui para diminuir a queda, bem verdade, mas ainda um pouquinho mais de queda, tá? Depois de um ciclo forte de alta, o que deve trazer aqui uma prosperidade bem interessante para o ano que vem para países emergentes, tá? E para as equities americanas, me parece que o sinal é mais tranquilo, tá? A gente tem o dólar cedendo e com uma gordurinha ainda para ceder, minha opinião. Temos a curva de juros americana chegando também em um patamar, tá? E uma movimentação de preço no curtíssimo prazo, querendo dar sinais aqui que vamos enxugar as altas recentes. Então, dentro do ciclo de curtíssimo prazo, tudo leva a crer que o S&P vai ter uma vida fácil, tá, para o Natal. E aí eu coloco aqui para vocês as estimativas pós-ata, tá, aquele gráfico das apostas em relação aos próximos encontros do Fed. O próximo é dia 14 de dezembro, e a gente tem aqui um bom consenso que vai subir 50%, tá, na próxima reunião. E quando a gente olha para o ano que vem, que aí eu acho que é o mais importante também para a gente tentar definir o que é curto, curtíssimo e médio prazo, tá? Nas apostas, ano que vem, somente lá em julho, na reunião do dia 26 de julho de 2023, nós vamos ter pela primeira vez aqui, né, ou primeira ou segunda vez, a manutenção da taxa de juros. Então vocês percebam que o azulzinho é a probabilidade de estar vencendo, tá? Que está ganhando, se vai subir ou cair. No caso aqui, se a gente vê o azulzinho indo para a direita, né, ele está subindo taxa de juros em 0,50. Na próxima reunião, depois a gente pode ter uma disputa bem grande entre 0,50 e 0,25, mas esse aumento ele termina, ou tende a terminar pelos apostadores, em maio e junho. E aí nós temos um período aqui de estabilidade das apostas, que não sobe nem corta, então a manutenção,
E aí, no segundo semestre, já estão apostando pelo menos o 34,2%, que é a aposta mais que está ganhando para aquele momento, para aquela reunião do dia 20 de setembro de 2023, é um corte de 25%. Tá? Então já há corte para os apostadores aqui para o ano que vem na taxa de juros americana. Assim, a gente tende a acreditar que isso não mudando muito, pessoal, se o S&P já está subindo com a atual subida dos juros, o mundo tende a ficar mais claro e mais colorido ali para as equities no curtíssimo prazo, queda das commodities e deflação. E no médio prazo, lá no segundo semestre, nós podemos ter também uma retomada de bom ânimo para a economia americana, caso o tal soft landing aconteça, uma recessão não muito abrupta aconteça. S&P no curtíssimo prazo, Léo, para terminar aqui, deu aquilo que a gente estava comentando, então ele conseguiu liberar aqui com dados fracos ontem do PMI e no curtíssimo prazo é positivo. Tá? Então eu vejo o S&P podendo passar o Natal aí até os 4.190, 4.223, e aí ano que vem, primeiro e segundo trimestre, quedas, porque a economia vai ruir e aí não vai ser mais interessante, mas no segundo para o mercado financeiro, mas no segundo semestre a gente pode ter a reversão de novo para alta. Acho que, não sei se ficou claro aqui a minha ideia, mas a gente tem a trajetória aí mais doce para o curtíssimo prazo, na minha opinião, para as ações americanas. Beleza, Bruno Mazzoni, trazendo hoje um raciocínio mais estendido a respeito dos Estados Unidos, logo na esteira desse conjunto, dessa bateria de dados que a gente viu nesta quarta, os PMIs e a ata do FONC, hoje feriado por lá. Obrigado ao Bruno. Guilherme Cunha, o seu comentário sobre Estados Unidos e as perspectivas para desaceleração econômica e para a curva altista dos juros, com base no que o Bruno trouxe para a gente. Pois não, Gui? Nessa nós cravamos, viu, Léo? O meu comentário é que eu estou muito feliz e levemente arrependido porque eu comprei a IVVB11 nesse cenário de alteração de política monetária americana, quando nós estávamos cornetando a movimentação do arrefecimento do CPI, aí no pânico da alta de juros aqui brasileiro, eu acabei encerrando a ETF VVB11 e perdi uma parte desse surf aí do rush que acontece lá nos Estados Unidos da América. Eu vejo que ainda tem esse bom espaço que o Bruno comenta, isso corresponde minimamente a mais 5%, né, Léo, nessa movimentação da ETF, que já, para quem permaneceu, recebi bastante mensagem, inclusive na data de ontem, são mais de 10%, a gente está arrumando para 15%, 20% de alta na IVVB11, uma ETF. Então as oportunidades surgem, a gente só precisa colocar o tempo dentro das nossas teses, mas essa do mercado americano, a gente cravou a mínima do movimento, tá indo para a máxima, ponto positivo para GHC e Bruno Mazzoni. Boa, Gui. 9 horas, 20 minutinhos e o mercado de futuros me manda dizer: recuo médio de 27 pontos base para a curva de juros. Moeda americana diminuindo parte do viés de queda, 0,65% de baixa, R$ 5,336. E Bovespa futuro avançando 1,05% a 110.300 pontos. Chat do YouTube, na sequência Ellen Breune com a foto do pré-mercado, que hoje é vigente e constante, certo? E também chat da Station e o WhatsApp. Rodrigo Milan tá na área por aqui. Ele mais cedo escreveu algo como: eu não me entusiasmaria com o mercado. O Rodrigo Milan com um pouco mais de pé atrás, bunda na parede e observação. Recanto do Galo também tá por aqui, falando muito do Partido Liberal e eventuais próximos capítulos envolvendo o partido do atual presidente Jair Bolsonaro. Samir Rosa, que chegou a encomendar aqui alguns papéis. Ele chegou a falar de Taesa, endereçou ao Corleta, que amanhã vai refletir um pouquinho mais conosco nesse sentido. Um abração pro Samir. Samir que foi comprar ingresso pra teatro nesse dia 24 de novembro lá atrás e não se atentou pro horário, vai cair bem na hora do Jogo do Brasil. Ê, Samir, espero que o teatro seja bom, mas que o jogo seja melhor ainda, viu? Um abração pra você. Quem mais, ó? O tremendão do mercado tá por aqui, o Edson Freitas, também prestigiando o nosso programa. Valeu, Edson, tamo junto. O Rafael Evangelista, também ligado. E as pessoas até perguntaram, nós tivemos, me parece o Fernando aqui, perguntando por que o DI 1F29 é preferível ao DI 1F28. Numa daquelas jabuticabas, ou seja, fenômenos só brasileiros, os contratos com o ano ímpar ao final são os que têm mais liquidez, são os que têm mais volume de negociação, longos, exato. E aí é por isso que eles são melhores termômetros pra gente pensar prêmio de risco, certo, Coleta? Por algum motivo o brasileiro gosta de operar o contrato para janeiro, então a gente sempre olha pro contrato F.
gente olhar, tem F, G, H, I, J, tem contratos para todos os meses de juros, né? Mas os mais líquidos são sempre os para janeiro e sempre do primeiro ano, 1, 2, 3 anos, e depois os longos são sempre os ímpares aí que tem maior liquidez. Cara, não sei exatamente porquê, assim, não tem motivo, é meio que um costume dos operadores por aqui. Não sei o motivo, mas é a realidade. A gente tem liquidez em janeiro de ano ímpar quando a gente olha para juro mais longo. É, quase uma convenção, né? Convencionou-se assim e a gente tem os contratos ímpares mais longos como a principal referência de liquidez e, portanto, de parâmetro de risco. Olha, tem uns comentários aqui que eu vou te dizer, viu? Não, hoje tá demais. Hoje tá demais. O Gustavo Ezovatsug, tá em ritmo de Copa, né? O Gustavo Ezovatsug coloca aqui, faz aquela brincadeira, aquela ironia, ele coloca que o Alexandre de Moraes demorou 13 minutos para analisar pedido do PL e aplicou uma multa de 22 milhões. Ele tá ironizando aqui com os números referentes aos dois principais candidatos neste último pleito. Um abraço pro Gustavo. O Márcio Santos tá na área, o Jarbas Lima também, o Zauri Ferreira, o José Graal. Quem mais, ó? O Juliano Ramos também tá por aqui, o Fernando T. Valeu, Fernandão, um abraço pra você também, meu querido. 9h23. Bom, nós temos ainda as commodities pra contemplar. Coleta, quer um segundo destaque? Tem algum ponto te chamando mais a atenção? A gente vê uma moeda americana em 0,60% de recuo, R$ 5,337. Indifut deu uma encorpada, hein? Agora 110.400 pontos, alta de 1,15%. E a curva de juros volta a desidratar numa média de 29 a 30 pontos base, fortemente baixista a curva de juros até o momento, Coleta. Eu arriscaria dizer que pode ter feito topo curva de juros ontem. Acho que essa queda hoje, a sinalização que a gente teve, tudo que foi precificado de ruim, eu acho que a gente pode ver esse juro voltar para um patamar aí mais compatível com a Selic e não subir. Ou seja, com a Selic permanecer alta por mais tempo, mas a gente já está precificando uma alta de Selic para o ano que vem na curva, eu acho que não faz sentido. Acho que apesar de todos os problemas que a gente tem em relação ao fiscal, tô otimista aí com a reabertura da China no ano que vem. Eu acho que as commodities podem ter sustentação, acho que o fiscal pode não ficar tão ruim e arriscaria dizer que ontem fez topo essa curva de juros. Claro que pode piorar, especialmente se tiver algum anúncio de ministro, alguma outra fala hostil, mas eu acho que essa volta do Lula para Brasília, que vai ser na segunda-feira aí, vai botar a bola no meio do gramado, sentar para dialogar, como sempre fez. Eu acho que essa é a esperança aí para a semana que vem. Então eu acho que o mercado pode estar a caminho de uma melhora. Eu acho que o sentimento de pânico dominou e normalmente quando isso acontece são momentos bons para comprar. Então, pezinho devagar na água, mas eu acho que a gente pode estar vendo aí um começo de melhora mais estrutural, né? Mais longeva. Pontuando aqui, não é nenhuma recomendação de investimento. Exato. E eu acho que é um momento super incerto, né? Mas assim, o conceito que você traz, ele é bem valioso. Vamos falar com quem tá com o home broker aberto tomando decisão. Guilherme Cunha, o Coleta sugere que a curva de juros brasileira possa ter tocado um fundo em meio ao que teve de movimentação ontem. E que daqui para frente, a priori, a pegada é de uma curva de juros mais desestressada. A pergunta 1 é: você concorda com essa tese? A pergunta 2 é: estuda montagens de posição valendo-se dessa dinâmica? Correta gigante. E se não foi o topo, tá muito próximo vai ser só volatilidade mediante a nomes, né? E a PEC já desidratou. Eu acho que esse assunto a gente começa a reduzir. Vai ser mais o lance na hora de atrelar um ministro, que pode trazer uma volatilidade adicional na curva de juros, mas eu acredito tanto nisso que eu tô comprado em varejo. Né? Então, o principal setor aí que precisa desse arrefecimento dos juros para poder ter uma alta é o varejão da massa, onde eu tenho a maior exposição hoje devido ao rush natalino. Magalu não sobe menos do que 7% na data de hoje. Tá aí o Guilherme Cunha. E às 9h26, o Bruno Mazzoni faz a sua participação final nesta primeira meia hora aqui de Mercado de Futuros, falando de commodities pra gente. Commodities que seguem com aquela dinâmica um pouco oposta, né? O minério de ferro subindo e o petróleo caindo. Pois não, Bruno Mazzoni? É isso, Léo. Você tem toda a razão. E é o petróleo, principalmente, que é uma das teses aí que podem favorecer muito o mercado americano perante qualquer outro, porque é deflacionário, né? Então a gente tem o dólar caindo e o petróleo caindo. Geralmente o DXY cai, o petróleo sobe. Então é um mundo muito doce
para quem aloca recurso na gringa. Esse gráfico do petróleo que eu estou compartilhando com vocês, pessoal, também é um gráfico mensal, tá? Qual que é o cenário que eu vejo para o petróleo para 2023? O mesmo de 2011 a 2014, 2013 ali aproximadamente. É esse cenário aqui que eu estou grifando em amarelo, tá? Um cenário de estabilidade dos preços, tá? Eu acho que o topo já foi iniciado, já foi feito, tá? Agora a gente precisa entender aonde que vai ser a mínima, tá? Se a história rima, a mínima lá de 2013, 2012, ela foi praticamente na cabeça aqui do pivô feito em 2009. Então foi um mesmo patamar de preços. Transportando para o tempo atual, o pivô aqui de 2021 também está muito próximo dos preços de estar tocando aí os preços atuais. Então eu teria aqui cautela com as vendas no petróleo, tá? Já que até o dólar está cedendo, uma estabilização está próxima, mas ele tem aqui quedas maiores. Só não é um cenário base, vir para $66, por exemplo. Acho que ele estabiliza aqui nos 85, nos 89, como eu vinha falando, porque essa é a minha análise de uma década de preços. E aí você comentou, poxa, o minério está subindo e o petróleo está caindo. Quero que vocês tenham atenção, pessoal, ao mínima de 2020, feita no petróleo, tá? Que foi muito além da mínima de 2017 e 2018, 2019, né? A mínima de 2016, quando o petróleo parou de cair, começou a subir em 2016, 2017, tá? 2020 a mínima foi muito mais forte, tá? Mais forte também do que a mínima de 2008. Então, o petróleo é uma clara tendência de queda aí na última década, tá? Pós a pandemia é que conseguiu ressurgir aí para retomar máximas de uma década atrás, 2008 no caso. Quando a gente vai para o minério de ferro, também no gráfico mensal, a gente vê o mesmo fundo em 2016, então com certeza o melhor stock picking para emergentes foi 2016, eu aguardo um novo 2016, só não acho que é 2023, acho que a gente vai estar olhando aí para um 2024, 2025, tá? Onde as commodities e o dólar tendem a ter uma direção oposta, e aí sim é bem interessante para os exportadores e emergentes ganham muito valor, mas vejam que o minério de ferro ele não chegou nem a ultrapassar, Léo, a mínima, está na mínima de 2019, pré-pandemia, 2019-2020. Tá? Então o minério de ferro mais, vamos dizer assim, uma demanda um pouco mais madura e menos volátil e não está em tendência de queda na última década, muito pelo contrário, a tendência do minério é de alta. Então eu concordo com o Corleta, estou com ele nessa, que dentro das commodities a gente vai ver vários mundos diferentes, grãos, metálicas e energia. Eu vejo um arrefecimento de energia por um lado e uma fortaleza aí caso a China venha da parte de minério de ferro, principalmente no curtíssimo prazo. Por quê? Tende a ter um spike maior. O petróleo tende a ficar mais controlado, porque machuca mais a economia real, enquanto que o minério de ferro é até bem quisto. Né, ganhar um valorzinho ali, porque ele é uma proxy com cobre, etc., de crescimento. Tá? Então o minério de ferro pode sim ser um destaque aí para o ano que vem. Nesse curtíssimo prazo está muito dependente aí de novos dados chineses, mas eu queria trazer essa perspectiva. O petróleo é mais perigoso, tá? A gente está numa tendência um pouquinho mais fraca aí na última década, o minério um pouco mais robusto aí nesse finalzinho de ano, Léo. Perfeito. Bruno Mazzoni, o nosso super obrigado. Você que volta a conversar com a gente lá mais tarde, no Bom Dia 2.0 em ritmo de Copa. Este é o Brunão com a gente. Valeu, parceiro. Até mais tarde. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.